Eu só vou falar um negócio pra você. Você tá culpabilizando as meninas e não as famílias. Se você gastasse seu tempo discutindo contra 30 pais ausentes, aí talvez... Não, mas aí... Não, eu tenho. Não, rapidinho. O meu ponto, só antes de você falar, o meu ponto não é culpabilizar vocês. Eu não estou aqui para dizer que vocês são culpadas de alguma coisa. O que eu quero aqui é ajudar vocês, e eu estou mostrando para vocês que uma família estruturada não cria uma pessoa... Vou começar então o tempo aqui. Como é seu nome? Tudo bem? Sou Oli. Oli. Deixa eu começar o tempo aqui, Oli. Eu discordo completamente de que pessoas que não tiveram uma família funcional como você coloca que é a funcionalidade correta, produzem conteúdo adulto e estragam a vida delas. Isso é uma falácia, porque eu venho de uma família muito bem estruturada, com pai, com mãe, com avós. Os meus avós têm graduação. O que é que seus avós acham do seu trabalho? Os meus avós, eles acham que eu devo ser feliz fazendo o que eu decida fazer de forma íntegra comigo. Eles sentem orgulho do que você faz? Com certeza absoluta eles sentem orgulho de mim, porque eu faço o que eu faço dentro da minha casa, com as minhas regras. E seus pais, o que é que eles acham? Também. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque a base é a educação. A base é você falar pro seu filho, pra uma criança que tá em desenvolvimento, os prós e os contras de cada coisa. E ele, como indivíduo, decida fazer ou não. Então não é ele pode decidir o que ele quiser. Desde que não seja uma coisa que faz mal pra ele e pra outras pessoas. Mas faz mal pra ele em que sentido? O trabalho que você faz é um trabalho autodestruidor. Pra quem? Pra você ou pra mim que tô fazendo? Pra você que está fazendo. Mas baseado em quê, amado? O que eu estou te mostrando aqui, mostrando para as pessoas que sentaram aqui antes, são números. 80% das pessoas que trabalham com isso terminam a carreira com transtorno de estresse pós-traumático. 60% das criadoras de conteúdo já tentaram tirar a própria vida. Mas isso não é relevante em relação à criação de conteúdo. Os números macro não são relevantes. Legal. Por que então não é mais vantajoso? Não vai refutar. Por que não é mais vantajoso, então, você educar a população de que ela pode procurar ajuda especializada? Mas não tem nada a ver com isso. Ao invés de culpabilizar uma pessoa que produz conteúdo adulto pela família disfuncional que ela teve ou não teve. Eu estou te mostrando que a pornografia destrói você, não apenas pelo estigma social, mas pelo que ela produz na sua alma e de quem consome. Alma, você está partindo de um princípio religioso e lúdico. Não é lúdico. Eu não acredito em alma. Eu não acredito em alma, eu sou 100% ateu. Então, assim, a sua Você acredita em psique? Você acredita em mente? Você acredita em depressão? Eu acredito. Você acredita em transtorno psíquico? Sim. Você acredita em transtorno de ansiedade generalizada? Sim. Eu estou te mostrando números. O seu caso é um caso isolado. Tudo Se nós bem. formos falar da realidade macro, 60% das criadoras de conteúdo tentaram se matar alguma vez. Olha que loucura. Então vamos educar essa galera que elas precisam procurar ajuda. Não adianta e não educar. falar pra essa galera o que, está matando que o ela problema é o trabalho. delas vem de uma família disfuncional, porque isso não é uma verdade. O que está matando ela é o trabalho que ela executa. Produzir conteúdo, tornar o seu corpo um objeto a ser comercializado, destrói a sua mente. Tudo bem, não então tem como passar 16 horas normal. num plantão como enfermeira também em pé ruim. não prejudica Mas se a você psique da trabalhar pessoa. durante 16 horas com algo que tem um propósito, que tem uma missão na vida... Qual é o propósito? O propósito do trabalho, segundo a comunidade capitalista que a gente vive, é ganhar dinheiro. Não é. É ganhar dinheiro. O trabalho pressupõe dignidade. Ai, não, amiga, pode ir. Vai você, você não foi ainda. Vai. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Prazer. Olha, eu não concordo com você, porque o mundo ele é um lugar ruim, tipo assim, com ou sem pornografia. Não é a gente que deixa ele melhor ou pior. Porque, por um Pornografia exemplo... deixa pior. Olha, eu não concordo com você, porque ela pode ser usada para coisas boas. E, por um exemplo, Não, a gente me diga é uma tão... coisa boa que a pornografia pode ser usada. Pode ser usada por casais, pode ser usada por mim, por exemplo. Casais como? Meu nome é Beatriz Bittencourt, eu tenho 20 anos, eu sou criadora de conteúdo adulto e eu tô aqui para mostrar a minha visão do porquê a criação de conteúdo é sim um trabalho digno. Por casais, eles podem entrar num consenso para ver pornografia por mim mesmo, que mudou a minha vida. Me mostra Mudou a vida da minha tudo família. Bem. Só pegar esse ponto aí. Você conhece um casal que colocou a pornografia pra dentro e o casamento ficou forte depois de 10 anos? Sim. Quem é? Vou dar por 10 anos não, mas eu vou dar o exemplo meu por 4. 4 é pouco. E 10? Como 4 é pouco? Uma vida tem 4 anos, como que 4 é pouco? Por que você disse que seu casamento ficou melhor com a pornografia? Ficou melhor com a pornografia, foi uma oportunidade de trabalho, entendeu? Foi uma oportunidade da gente ter uma vida melhor, foi uma oportunidade da gente
O traficante também tem mansões, mas eu não devo Ferrari. ser comparada com uma traficante nunca. Meu Deus do céu. Nunca. Primeiramente, porque a pornografia, ela não pode ser comparada com uma droga, porque para uma droga ser viciante, ela tem que ser consumida todos os dias. Não, e o nosso conteúdo é mensal. A gente paga, eles pagam uma vez no mês pra estar com a gente. Tem viciado em cocaína que usa uma vez por mês. Mas eu não posso ser comparada com uma droga. Tem, sim. Eu não tenho que ser comparada com uma droga. O processo bioquímico no cérebro é idêntico. Eu já provei isso aqui. As alterações bioquímicas no cérebro que acontecem no vício em pornografia são praticamente idênticos ao que acontece no vício em drogas pesadas. Porque a droga, ela é uma coisa que é imediata praticamente. A pornografia não é. A recompensa dopaminérgica é imediata. A pessoa ela tem que conseguir levar. Entendeu? Ela não é tudo em excesso é demais. Coca-Cola em excesso é demais, açúcar em excesso é demais. Aí o dono do supermercado ele vai ser culpado por quem vai lá e compra bebida. Coca-Cola não altera a bioquímica do cérebro como drogas pesadas e pornografia e altera. Sim. Não altera. Sim. Pode pesquisar. Produz dopamina da mesma forma. Levantaram as mãos. Obrigado. Obrigada, viu? Mas fala bonito então, né? Fala bonito. Vou fazer um. Seu nome? Prazer, tudo bem? Sou Johan. Johan? Então, qual que é o tema mesmo? Só pra... Se a pornografia desaparecesse, o mundo seria melhor. Cara, eu discordo, porque não foi a pornografia que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, pra mim... Cara, eu acho que isso aí é igual alguns companheiros falaram, você tá trazendo algo que é completamente seu, entendeu? A pornografia destrói famílias todos os dias, milhões de famílias. Fala isso pra mim, por exemplo, eu sou acompanhante, por exemplo. Tem um monte de cara que me liga, manda mensagem pra saber a melhor forma de satisfazer a sua esposa em casa. Tipo assim, além de ser criador de conteúdo, eu sou um profissional que eu levo experiência pras pessoas. Você já foi procurado, perdão por perguntar, se você não quiser responder, fique muito à vontade. Você já foi procurado pra programa por homens casados? Já, eu saio com casais. O que é que eles estavam buscando em você? Justamente satisfazer as esposas, que é algo que eles não conheciam por falta de conhecimento. Como assim? E com você ele vai descobrir isso? Sim, porque eu sou profissional na área. Mas eu você sou profissional na área. Eu sou profissional na área. Você acha que o programa com você vai melhorar o casamento dele? Meu Deus do céu. Olha só. Perdoe a sinceridade. Não, pode falar, fica à vontade. Tá? Eu cuido de famílias há 10 anos. Todas as famílias onde houve acesso a adultério, a programas com prostituição... Conscientização não é adultério. Meu Deus do céu, mas... Não é. Peraí, eu achei que ele te procurasse para ter relações. Não, eu trabalho com casal, não com individualismo. Você faz o que então? Eu acompanho casais. Além de criar conteúdo, eu também sou garoto de programa. E você estava falando que a pornografia Não, mas então a gente está conversando sobre duas coisas distintas. Não, o que eu estou conversando é sobre programa com ato sexual. Então, justamente isso. E isso ajuda o casamento do cara? Cara, muitos casos. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Qualquer pessoa que está assistindo isso vai ter o mínimo de bom senso para pensar o seguinte. Inclusive, o cara vai ter pessoas que vai mandar mensagem depois procurando. O cara tem uma esposa. Pelo amor de Deus, o cara tem uma esposa. O relacionamento sexual dele está ruim. Ele chama um outro homem para fazer um programa e o casamento melhora. Entende na área. Profissional que entende na área. Meu Deus do céu. Olha só, você pode pensar assim, eu não vou conseguir te provar do contrário. Não é um pensamento, é um fato, de verdade. Não é fato. É claro que é. Dar um testemunho meu, pessoal. Por favor. E aqui, por favor, a gente está numa conversa respeitosa. Não, sim, com todo respeito. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com relação à pornografia. Um único vacilo, tinha 9 anos de idade. Eu fui para casa de uma pessoa que era da nossa mais alta confiança. Lá eu fui inserido na pornografia. Não era para eu ter descoberto, mas eu achei... Mas a culpa não foi nossa, foi de quem te inseriu. Meu Deus do céu, mas se não tivesse sido produzido conteúdo, a criança não ia achar. Se não existisse maconha, Isso olha aqui. Óbvio. Se não existisse maconha... Ó, eu não quero que exista. Não, calma aí. Se não existisse a maconha, não ia ter tratamento para pessoas que têm problema de... Eu não quero que exista. Se não existisse maconha, olha aqui, se não existisse maconha, não ia ter pessoas viciadas, tá bom, mas não ia ter pessoas que fazem tratamento da maconha. O problema não é o existir, o problema é quem utiliza. Você está olhando nos olhos de uma pessoa que, quando criança, descobriu o conteúdo de um produtor de conteúdo. E a culpa não foi do criador, a culpa foi de quem te mostrou. Acabou. Prazer, viu? Obrigado. Prazer, Rafa. Eu sou a Bi. Oi, Bi.
Satisfação conhecê-la. Muito obrigada. Você discorda disso? Eu discordo disso porque quando você tira a responsabilidade dos pais... Eu não estou tirando. Mas eu tô então dizendo porque... que acontecem problemas. Mesmo que os pais sejam extremamente responsáveis, como os meus foram, situações acontecem onde as crianças descobrem. Porque é o seguinte, o Rezende comparou com maconha aqui, mas você concorda comigo, e seja sincera, por favor, você concorda comigo que é muito mais fácil uma criança acessar um celular hoje do que acessar um lugar onde tem maconha? Sim, mas eu não posso tirar a responsabilidade desse responsável. Eu não tô tirando. Meu nome é Gabriela, meu nome artístico é Bimegia, eu tenho 24 anos, eu sou empresária e produtora de conteúdo adulto e hoje eu tô aqui para debater sobre a informação e sobre o respeito no conteúdo adulto. O meu ponto é simplesmente o seguinte, por mais que os responsáveis sejam responsáveis, o acesso de crianças acontece eventualmente. Eu não consigo considerar que os meus pais tenham sido irresponsáveis comigo em algum momento. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pela televisão. Com quantos anos? Eu tinha menos de 10 anos, com certeza. Pois é, você foi sexualizada por um conteúdo pornográfico, apesar de ter bons pais. Mas eu já havia ouvido falar sobre sexo em outras questões, foi erotizado em outros antes lugares. Da hora. E talvez por isso você trabalhe com isso hoje. Me faltou informação. É isso que eu tô te mostrando. Mas eu não diria que isso é a causa do meu serviço, eu não diria que isso é a causa do meu trabalho. Foi culpa dos seus pais? Não foi culpa dos meus pais. Você concorda comigo, então? Foi culpa de um sistema que me permitiu estar exposta àquilo. O nome desse sistema é indústria pornográfica. O nome desse sistema é a televisão nacional permitir cenas de sexo desde o ano antes dos anos 2000. Eu nasci em 2001. A gente tá de acordo. Até a bolha da criação de conteúdo adulto através dos influenciadores, ela é muito recente. Então eu acho assim, um equívoco você considerar até mesmo que pedófilos sejam pedófilos devido ao acesso à pornografia, sendo que a pedofilia, ela existe muito antes da pornografia acontecer dentro da internet. E as crianças terem esse acesso. A gente concorda. Meu ponto é, quem veio de uma família forte não se transforma, não se torna criadora de conteúdo adulto. Qual é seu ponto? Você veio de uma família forte? Não, mas seu pai foi presente? Mas tem gente que, por mais que não venha de uma família forte, é viciado. Você teve relacionamento bom com seu pai? Eu não tive pai. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito feliz, mas o que eu corro atrás das minhas coisas. O que eu queria dizer pra você e pra todas as outras e outros é que é impossível uma pessoa ter um pai presente, bom e bem-sucedido. Mas não tem nada a ver. Tem gente que tem pai presente e é um viciado. E aí? O que você tem a dizer sobre mas isso? São outros mas a pornografia não faz mal a ninguém. O corpo é da mulher. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Maria. Oi, Maria, prazer conhecer. Eu tenho 28 anos, eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, eu não tenho meu pai. Mas eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô, com muita dignidade, e eles me deram tudo do bom e do melhor pra mim. Meu nome é Maria, eu tenho 28 anos, eu sou empresária e criadora de conteúdo. Tô aqui hoje pra falar que as criadoras de conteúdo adulto, elas conseguem ter uma liberdade financeira, e isso não é um bicho de 7 cabeças igual todo mundo acha que é. E graças ao conteúdo adulto, eu consegui tirar a minha mãe da prostituição, porque ela me abandonou, e eu consegui tirar ela da prostituição, do mundo das drogas. Ela tá morando comigo agora. Eu consigo dar o melhor pra minha família. O que seu marido acha do que você faz? Ele faz junto comigo. Que é isso? É. Como assim? É. Maria, olha só. Não tem como ser normal. Por que não é normal? Um casal expor a sua intimidade publicamente e usar isso como moeda, como um objeto a ser comercializado. Não, mas a gente adora fazer isso. A gente ganha dinheiro, a gente dá o melhor pros nossos filhos. E a gente ensina... Mas daqui a 20 anos, vocês estão se destruindo. Quando a sua psique assentar isso na sua gente alma, não tá... você vai ter uma angústia Daqui absurda. 20 anos a gente vai estar, sei lá, em Ibiza, sabe? Aposentado, bebendo nossos bons drinks. E os nossos filhos vão estar bem estudados, bem estruturados. Nem tudo na vida é dinheiro. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se você não tivesse dinheiro, não é tudo na se vida. Você não tivesse é melhor dinheiro, você ter uma vida simples, humilde, com dignidade e honra. Sabe por que não? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque quando eu não tinha dinheiro, e eu tenho uma filha de 13 anos, quando eu não tinha dinheiro, eu tinha que sofrer. A minha saúde mental estava destruída, eu trabalhava de CLT. Aí eu chegava em casa, eu não tinha dinheiro para comprar uma pomada para minha filha, porque a bunda dela estava toda assada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda boa para minha filha. Acho horrível. Tem muita gente que não vende o corpo e que tem a alma destruída porque... Suas colegas te demitiram. Tá. Obrigada. Valeu.
Tudo bem, querido? Prazer. Seu nome? Aline Lari. Aline. Isso. Prazer conhecê-la, Aline. Na verdade, assim, eu tava achando incrível o que ela tava falando, mas eu precisava vir aqui porque eu acho que é muito difícil ter aqui no meio alguém que faz mais de 10 anos de profissão. E eu faz mais de 10 anos de profissão e eu sou uma pessoa muito, muito realizada. Meu nome é Aline Lari, atualmente eu sou empresária, sou mãe e vim aqui defender nossa causa. Não é porque nós somos produtoras de conteúdo que também não somos inteligentes, empreendedoras e boas mães. Hoje eu tenho 4 filhos, uma menina que tá fazendo cursinho preparatório para medicina e um filho que tá no Ceará, ganhou uma bolsa no Farias Brito porque ele é medalhista mundial de matemática. Então, eu tenho um pai que tem deficiência física e esse mês eu passei com ele um mês na UTI e se não fosse por causa da minha carreira bem sucedida, ele teria morrido. Eu transferi ele no mesmo dia para um hospital particular. Então, deixa eu te falar alguns números que não são opinião minha. Sim, tá? Pode falar. Uma pesquisa feita em 2011, conduzida pela Universidade do Sul da Califórnia, verificou que entre as mulheres, em geral, apenas 13% tem sintomas para diagnóstico de depressão. Entre as produtoras de conteúdo adulto, esse número vai para 33%, quase 3 vezes mais. Sim, pela pressão do preconceito que a gente está aqui hoje para destruir. Diversas coisas, não é só preconceito. Não isso é o principal, porque eu já vivi dos dois lados. Eu já vivi do lado que eu fui 10 anos casada, num casamento, numa bolha, e eu era depressiva. E hoje eu não sou. E hoje, graças a Deus, a minha profissão, eu tenho uma família muito abençoada e eu posso proporcionar aos meus filhos muitas coisas que eu não tive na minha infância. Então hoje, se a minha mãe tivesse tido a minha coragem, eu ia, endeusar ela. Mas olha só, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, fazendo o que você faz, você vai ver a repercussão disso. Mas já faz 10 anos. Eu tô amando a repercussão. E quanto mais tiver, melhor. Mas 10 anos ainda não é a conclusão da sua carreira. Vou te dar outros números. Tá? Esse ano, um jornal de psiquiatria chamado Nordic fez uma pesquisa na Suécia. E ele descobriu números que são escandalosos, na minha opinião. Ele descobriu que, dentre as produtoras de conteúdo, mais de 60% delas já pensou em tirar a própria vida ou tentaram tirar a própria vida. Elas também descobriram, nessa pesquisa, que mais de 80% das produtoras de conteúdo como você desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, como alguém que vive um abuso, um estupro, uma guerra ou coisas assim. Isso não é apenas preconceito, até porque na Suécia, um país progressista, onde existe um liberalismo muito gigantesco, as pessoas não têm mais esse estigma. É porque você destrói a sua própria alma quando você vende a sua intimidade como se fosse um objeto. Eu acho que a gente está aqui para quebrar esse tabu. E independente dos números, a gente está aqui para quebrar isso. Porque eu acho que é uma nova geração com... Sim, mas esses números podem mudar, como qualquer estatística. Tudo bem. Mas olha só, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, fazendo o que você faz, você vai ver a repercussão disso. Mas já faz 10 anos. Eu tô amando a repercussão. E quanto mais tiver, melhor. Mas 10 anos ainda não é a conclusão da sua carreira. Vou te dar outros números. Tá? Esse ano, um jornal de psiquiatria chamado Nordic fez uma pesquisa na Suécia. E ele descobriu números que são escandalosos, na minha opinião. Ele descobriu que, dentre as produtoras de conteúdo, mais de 60% delas já pensou em tirar a própria vida ou tentaram tirar a própria vida. Elas também descobriram, nessa pesquisa, que mais de 80% das produtoras de conteúdo como você desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, como alguém que vive um abuso, um estupro, uma guerra ou coisas assim. Isso não é apenas preconceito, até porque na Suécia, um país progressista, onde existe um liberalismo muito gigantesco, as pessoas não têm mais esse estigma. É porque você destrói a sua própria alma quando você vende a sua intimidade como se fosse um objeto. Eu acho que a gente está aqui para quebrar esse tabu. E independente dos números, a gente está aqui para quebrar isso. Porque eu acho que é uma nova geração com... Sim, mas esses números podem mudar, como qualquer estatística. Tudo bem, mas não é o que Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, prazer conhecê-la. Deixa eu pegar direito, que a gente pegou meio... Como é seu nome? Thaís. Aliás, Maru, perdão. Maru? Maru. Maru. Eu trabalho também há mais de 10 anos com conteúdo adulto. E eu já passei por problemas, assim, psicológicos, no sentido de sentir o julgamento das pessoas. E eu acho que é aí que mora o maior problema. Meu nome é Maru, eu tenho 33 anos, eu sou criadora de conteúdo, mas também sou artista, cantora. E eu tô aqui hoje para desmistificar a ideia de que o criador de conteúdo é um problema, ou que o nosso trabalho é um problema. Na verdade, a gente só transformou a vergonha dos outros na nossa liberdade. As pessoas julgam a gente e esse julgamento acaba causando essa pressão psicológica
que causa esses problemas. Não é só isso, Maru. Deixa eu te falar o que é que acontece. Você entrou numa indústria onde você está sendo usada como um objeto. Você entrou numa indústria onde essa indústria vai usar você, depois te descartar. Você não vai ficar jovem para sempre. A velhice chega, as marcas do tempo chegam. E quando isso acontece, a indústria te descarta como se fosse um pedaço de lixo. Entendi. Isso é o que acontece com todas as produtoras de conteúdo, inclusive milionárias, que hoje estão com 50 anos, 60 anos, com depressão, ou com a família completamente destruída, porque elas foram usadas. Eu vim aqui... Você está comparando coisas para dizer que a pornografia é a raiz de todos os problemas, mas não é. Existem outros problemas que você não precisa ficar comparando para você diminuir a pornografia o que a gente faz. De muitos problemas. A objetificação social da mulher é fruto da pornografia. Vocês comercializam não, pelo amor de Deus. Nudez, não, pelo amor de Deus. Vocês comercializam a nudez da mulher. Cara, vocês vendem nudez. O cara passar na rua, buzinar pra uma mulher e achar que ela tem que entrar dentro do carro dela. Isso é um problema da pornografia ou falta de caráter do cara? Quem disse que o corpo daquela mulher tem preço são vocês. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como não, cara? Ninguém tá... Não, o preço do corpo daquela mulher é decisão dela. Não é decisão do que a gente faz na internet. Vocês podem discordar do que eu tô falando, mas no fundo vocês sabem. No momento em que você mostra a sua nudez na internet e diz qualquer pessoa pode ter acesso... Não, qualquer pessoa não, acima de 18 anos... Deixa eu terminar. Certo. Se você mostra a sua nudez e diz qualquer pessoa acima de 18 anos que pagar pode ter acesso, você está dizendo meu corpo tem preço. Sim. Ter intimidade comigo. Não, deixa eu te falar. E eu coloquei o meu preço, é R$29,90. Objetificou seu preço. Não, mas qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Eu tô te mostrando o problema. É uma decisão minha, não sua. Você tá colocando essa referência em cima do que eu faço, do que todo mundo faz, por conta das suas crenças retrógradas da sua cabeça. Não tem nada a ver comigo. Se eu escolhi vender o meu conteúdo, colocar o meu corpo ali, é uma decisão minha, não cabe a você. Eu não quero te provar que não é verdade. É direito seu e vai continuar sendo. Exatamente. Onde que tá o problema, então? Eu não vim aqui com a expectativa de tornar a pornografia algo ilegal. Nunca vai ser. Você faz o que quiser do seu corpo. Eu vim aqui olhar nos seus olhos e dizer que é imoral porque destrói você e destrói os seus consumidores. Eu pareço destruído pra você? Não, tô de boa. Não pareço destruído. Tudo destrói a mente se você não tiver estrutura. Não compare um quilo de picanha com um quilo de cocaína. Se a pornografia tá destruindo a sua mente é porque lhe falta terapia. A pornografia lhe falta muita coisa, lhe falta caráter. Qualquer ser humano que consumir pornografia vai ter sequelas deletérias. Qualquer ser humano que consome pornografia vai ter transtornos Você tem muitas certezas na sua cabeça. Não, é ciência. Você tem muitas certezas na sua cabeça. Qualquer ser humano que consome pornografia vai ter que não tem estrutura mental, que não trabalha a cabeça. Posso ter, por favor? Levantaram as mãos. Pode repetir o tema? Todo mundo sabe, no fundo, que a pornografia é imoral. Ai, o silicone. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu sou Amanda Leão, eu sou formada em farmácia, prazer, mas hoje em dia eu trabalho com conteúdo adulto. Então, eu acho um pouco complicado você colocar essa pauta de moralidade, porque a moralidade ela é bem fluida, né? Tanto de país para país, quanto de tempo para tempo. O que era moral antigamente, hoje em dia é diferente e no futuro também vai ser diferente. Inclusive, você afirmar que no futuro a gente vai se arrepender também é muito complicado, porque a moralidade, ela muda, as leis mudam, até as leis que são constitucionais. É o que a realidade mostra. Você tem em 2018, por exemplo, em 12 semanas, você teve 5 suicídios de atrizes famosas do ramo pornográfico. Você tem dados que mostram que a grande maioria das produtoras de conteúdo terminam a carreira curta com graves problemas psíquicos. Não é minha opinião. Eu estou mostrando com fatos científicos aqui que a pornografia destrói milhões de pessoas. Então, mas como já foi falado aqui, destrói pela sociedade, não pelo trabalho em si. Não, porque o que você fala sobre pornografia? Nudez é pornografia? Então, se forem assim, todas as atrizes são condenadas. No passado, a maioria das famosas, que são famosas hoje, posaram nuas na Playboy. Elas estão bem, isso não afetou a vida delas, não afetou os filhos dela e nem a carreira delas. Elas mesmas. E os próprios filhos. Xuxa não foi afetada? Você já ouviu ela falar que foi afetada? Xuxa, me fala se você foi afetada, depois você me liga, a gente conversa. Meu Deus do céu.
O fato é o seguinte... Você tá querendo colocar fatos em uma profissão que, primeiramente, é muito nova. Existem discussões sobre a pornografia que a gente tinha antigamente é totalmente diferente da pornografia que a gente tem hoje em dia. Você falar que a indústria vai me descartar no futuro não é válido pra mim, porque meu trabalho é independente. Eu não tenho indústria. É o que acontece hoje. Eu sou dona do meu trabalho. Eu não tenho indústria que dita o que eu faço ou o que eu não faço. Eu sou empresária. Eu tenho a minha empresa. A indústria é a junção da sua empresa, por exemplo, com o público consumidor, com a plataforma que recebe os seus conteúdos. É um conjunto. Esse conjunto vai te descartar por motivos óbvios. Eles te consomem porque você é jovem. Assim como... Opa, prazer. Sou Rezende, sou radiologista e também sou filho de pastor. A pornografia não é responsável pela adultização de crianças, porque criança não tem cartão de crédito nem Pix. Se a criança está tendo acesso a isso, é porque os pais não estão sendo uma pessoa bem responsável para poder proibir seu filho de ter acesso a isso. Você não concorda comigo nesse ponto? Você conhece pessoas que te dizem que descobriram a pornografia na infância? Conhece pessoas? Sim. Você descobriu pornografia com quantos anos? Você não sabe, eu descobri pornografia na igreja, porque lá no púlpito era pregado que Salomão, ele tinha 1000 mulheres, e era normal. Lá pregava também... Mas com quantos anos? Calma, eu tô te explicando. Eu descobri também que era normal Davi, ele ter várias mulheres, e uma delas era casada, se o senhor sabe também que é pastor. Deus criou a monogamia. Como Deus criou o casamento, e Deus é o criador do casamento, é um relacionamento onde um homem e uma mulher têm um relacionamento exclusivo até a morte, apenas com a sua esposa, apenas com o seu marido. A poligamia foi tolerada na lei mosaica, mas nunca deu certo. A Bíblia faz questão de fazer uma pergunta para o senhor. Salomão foi polígamo, deu muito errado. O senhor se diz tão conservador, né? O seu curso é para casais, correto? Só que seus cursos são para casais, só que são para R$200 você cobra, não é? Por que você não coloca tão de graça para todo mundo, já que você quer ajudar as pessoas? Eu acho mais justo. Não, eu sigo você para poder estudar e eu vi que você não dá de graça pro curso para as pessoas. No seu link lá tá dando R$200. Na minha plataforma que eu libero dopamina para as pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando mais que o senhor. Não, é diferente. Olha só, vamos voltar pro tema. O tema é: a pornografia é responsável por sexualizar crianças. Sim, correto. Não, tô dando a sua afirmação que você tá falando pra mim. Deixa eu dar um número aqui. Você sabe qual é a média em que um menino hoje descobre a pornografia pela primeira vez? Me dá soldado. 9 anos de idade. Caramba, e não é culpa dos pais, né? Porque não sabe... Talvez. Às vezes os pais tá tão preocupados no púlpito e não tá preocupado em cuidar da criança, né? Talvez seja. Eu penso isso. Talvez, mas não adianta você lacrar. Só que não tô lacrando o senhor. Sabe o que tá acontecendo? O senhor tá pegando uma pessoa que tem um defeito, um exemplo. Nem todo criador de conteúdo pode ser bom, mas também nem todo criador de conteúdo é ruim. Nem todo policial é ruim. E nem todo policial é bom. O senhor tá generalizando todos os criadores daqui, inclusive mães que já são bem formadas, falando que todos nós somos uma pessoa que alimenta a pornografia e o estrupo de crianças. O que eu estou falando é que vocês, infelizmente, entraram numa indústria que está usando vocês para destruir nações. Não, a indústria tá utilizando o nosso trabalho que está sendo de bem feito igual um jogador de futebol. As indústrias usam o jogador de futebol. E quando faz 40 anos, o jogador de futebol... energias e depois vai se descartar. Igual jogador de futebol, né? Meu Deus do céu. Igual jogador de futebol. Quando dá 40 anos, são aposentados porque não serve mais pro jogo de futebol. Talvez, mas o futebol não destrói o cérebro de pessoas nem casamento. Não, pelo amor de Deus, como não? Olha só. Então eu vou te dar outro exemplo mais fácil, então. O lutador de boxe, então, quando ele dá uma carreira de 50 anos, 55 anos, ele não serve mais pra poder lutar boxe ou Muay Thai ou diversas lutas. E aí? Não destrói também o impacto dele também não, na luta? Não. Não? Eu discordo completamente de que pessoas que não tiveram uma família funcional como você coloca que é a funcionalidade correta, produzem conteúdo adulto e estragam a vida delas. Isso é uma falácia, porque eu venho de uma família muito bem estruturada, com pai, com mãe, com avós. Os meus avós têm graduação. O que é que seus avós acham do seu trabalho? Os meus avós, eles acham que eu devo ser feliz fazendo o que eu decida fazer de forma íntegra comigo. Eles sentem orgulho do que você faz? Com certeza absoluta eles sentem orgulho de mim, porque eu faço o que eu faço dentro da minha casa, com as minhas regras. E seus pais, o que é que eles acham? Também. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque a base é a educação. A base é você falar pro seu filho, pra uma criança que tá em desenvolvimento, os prós e os contras de cada coisa. E ele, como indivíduo, decida fazer ou não. Então não é ele pode decidir o que ele quiser. Desde que não seja uma coisa que faz mal pra ele e pra outras pessoas. Mas faz mal pra ele em que sentido? O trabalho que você faz é um trabalho autodestruidor. Pra quem? Pra você ou pra mim que tô fazendo? Pra você que está fazendo. Mas baseado em quê, amado? O que eu estou te mostrando aqui, mostrando para as pessoas que sentaram aqui antes, são números.
80% das pessoas que trabalham com isso terminam a carreira com transtorno de estresse pós-traumático. 60% das criadoras de conteúdo já tentaram tirar a própria vida. Mas isso não é relevante em relação à criação de conteúdo. Se os números macro não são relevantes, Legal. Por que então não é mais vantajoso? Não vai refutar. Por que não é mais vantajoso, então, você educar a população de que ela pode procurar ajuda especializada? Mas não tem nada a ver com isso. Culpabilizar uma pessoa que produz conteúdo adulto pela família disfuncional que ela teve ou não teve. Eu estou te mostrando que a pornografia destrói você, não apenas pelo estigma social, mas pelo que ela produz na sua alma e de quem consome. Alma, você está partindo de um princípio religioso e lúdico. Não é lúdico. Eu não acredito em alma. Eu sou 100% ateu. Então, assim, a sua Você acredita em psique? Você acredita em mente? Você acredita em depressão? Eu acredito. Você acredita em transtorno psíquico? Sim. Você acredita em transtorno de ansiedade generalizada? Sim. Eu estou te mostrando números. O seu caso é um caso isolado. Se nós formos falar da realidade macro, 60% das criadoras de conteúdo tentaram se matar alguma vez. Olha que loucura. Então vamos educar essa galera que elas precisam procurar ajuda. Não adianta e não educar. falar para essa galera o que, está matando que o ela problema é o trabalho. delas vem de uma família disfuncional, porque isso não é uma verdade. O que está matando ela é o trabalho que ela executa. Produzir conteúdo, tornar o seu corpo um objeto a ser comercializado, destrói a sua mente. Tudo bem, não então tem passar 16 horas num normal. plantão como enfermeira Também em pé não prejudica Mas se você trabalhar, se você fizer uma pesquisa com os millennials, com a geração Z, você vai ver que 80%, 90% descobriram a pornografia antes dos 10 anos de idade, talvez com 11 anos de idade. E pra acessar a Netflix, quando tem algum filme, por exemplo, deram o exemplo do Maníaco do Parque, lá não tem restrição para menores de 12 anos. O que você tá querendo dizer? Eu tô falando que... Então, mas... Não é pornografia, eu tô falando sobre adultas? Não, eu tô falando pro senhor o quê? Vocês estão jogando a culpa num criador de conteúdo, onde a gente tem que ser de maior de idade, tem que ter cartão de crédito, Pix, onde o Netflix, várias crianças, eu inclusive, com todo respeito, o filho do senhor também assiste Netflix, ou não? Não assiste. Não assiste, pelo amor de Deus, O fato é que você hoje, com a internet, não tem controle sobre o conteúdo que você coloca lá. Então é melhor ir pra Coreia, pra ter uma ditadura. Vou te dar um exemplo. Você pode ter bitcoins hoje, numa carteira de autocustódia, com 12 palavras de senha e a passphrase. Se essa carteira entrou na internet um dia, ela não é mais segura. E o jogo Roblox, então, que as crianças estão fazendo sexo pelo jogo? Por que você não fala do jogo? Vamos proibir? É isso que você está propondo? Ué, eu tô falando pro senhor, porque você tá jogando a culpa a todos os criadores, só que tem outros fatores que alimentam o estrupo. A gente não alimenta o estrupador, a gente tá trabalhando de uma forma que a pessoa... Posso te dar um testemunho meu, pessoal? Por favor. E aqui, por favor, a gente tá numa conversa respeitosa. Não, sim, com todo respeito. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com relação à pornografia. Um único vacilo, tinha 9 anos de idade. Eu fui para casa de uma pessoa que era da nossa mais alta confiança. Lá eu fui inserido na pornografia. Não era pra eu ter descoberto, mas eu achei... Mas a culpa não foi nossa, foi de quem te inseriu. Meu Deus do céu, mas se não tivesse sido produzido conteúdo, a criança não ia achar. Se não existisse maconha, olha aqui. Óbvio. Se não existisse maconha... Ó, eu não quero que exista. Não, calma aí. Se não existisse a maconha, não ia ter tratamento pra pessoas que têm problema de... Eu não quero que exista. Se não existisse maconha, olha aqui, se não existisse maconha, não ia ter pessoas viciadas, tá bom, mas não ia ter pessoas que fazem tratamento da maconha. O problema não é o existir, o problema é quem utiliza. Você tá olhando nos olhos de uma pessoa que, quando criança, descobriu o conteúdo de um produtor de conteúdo. E a culpa não foi do criador, a culpa foi de quem te mostrou. Acabou. Prazer, viu? Obrigado. Prazer, Rafa. Eu sou a Bi. Oi, Bi. Satisfação conhecê-la. Muito obrigada. Você discorda disso? Eu discordo disso porque quando você tira a responsabilidade dos pais... Eu não estou tirando. Mas eu tô então dizendo porque... que acontecem problemas. Mesmo que os pais sejam extremamente responsáveis, como os meus foram, situações acontecem onde as crianças descobrem. Porque é o seguinte, o Rezende comparou com maconha aqui, mas você concorda comigo, e seja sincera, por favor, você concorda comigo que é muito mais fácil uma criança acessar um celular hoje do que acessar um lugar onde tem maconha? Sim, mas eu não posso tirar a responsabilidade desse responsável. Eu não tô tirando. Meu nome é Gabriela, meu nome artístico é Bi Megia, eu tenho 24 anos, eu sou empresária e produtora de conteúdo adulto e hoje eu tô aqui para debater sobre a informação e sobre o respeito no conteúdo adulto. O meu ponto é simplesmente o seguinte, por mais que os responsáveis sejam responsáveis, o acesso de crianças acontece eventualmente. Eu não consigo considerar que os meus pais tenham sido irresponsáveis comigo em algum momento. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pela televisão. Com quantos anos? Eu tinha menos de 10 anos, com certeza. Você foi sexualizada por um conteúdo pornográfico, apesar de ter bons pais. Mas eu já havia visto, eu já havia
ouvido falar sobre sexo em outras questões, foi erotizado em outros lugares. E talvez por isso você trabalhe com isso hoje. Me faltou informação. É isso que eu tô te mostrando. Mas eu não diria que isso é a causa do meu serviço, eu não diria que isso é a causa do meu trabalho. Foi culpa dos seus pais? Não foi culpa dos meus pais. Você concorda comigo, então? Foi culpa de um sistema que me permitiu estar exposta àquilo. O nome desse sistema... A partir do momento em que a gente está colocando a posição de apresentar uma criança à pornografia, a gente está falando de um crime. É isso. Esse é o ponto. Você concorda comigo? Sim, mas quando você coloca como crime, a gente não consegue conversar sobre isso. E quem patrocinou esse crime? Não foi quem fez? Não. Como não? Eu não vendo conteúdo de criança. Mas você sabe que crianças acessam. A gente tá falando de celular, mas gente. Eu não posso. Tô falando de crack. Eu não sou o pai dessa criança. Eu não sou a mãe dessa criança. É muito fácil. Você divulgaria Beth? Não. Por quê? Você acha imoral? Não, porque eu já trabalho com conteúdo adulto. Aí eu concordo que já não é a coisa mais linda a ser vista. E eu decidi não trabalhar com Beth. Porque você entende que é uma coisa errada. Não, eu não considero errado. Você venderia cocaína se fosse legal? Você está querendo comparar a minha profissão com um crime. Isso eu já não permito. O que eu tô dizendo é que a pessoa, para comprar cocaína, ela tem que ir num lugar muito perigoso. Mas quando você faz a comparação relacionada a uma dependência química, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente de uma dependência comportamental. Sabe por quê? A pornografia é uma dependência química. Uma pessoa, quando ela acessa uma cocaína, ela tem o risco de ter uma overdose. O pior que pode acontecer com uma pessoa que tem o livre acesso à pornografia é ela, socialmente, em algum momento, se sentir prejudicada por isso. Não é verdade. O casamento é destruído, a sociedade é destruída. O casamento é destruído pelo homem. O casamento é destruído porque homens não têm caráter. É essa a questão. Não é verdade. O casamento é destruído pelo mesmo homem que tá assistindo pornografia e não soube dar informação pro seu filho de que aquilo é errado. Então, mas esse que é o ponto. Você está se contradizendo porque você diz que se a criança for bem educada e informada, tá tudo certo ela ter acesso à pornografia. Quando ela tiver o acesso, ela vai saber que é errado sim ou não. Se ela não tem a informação, ela não sabe do que é que a gente está falando. Uma criança bem informada, ela saberia identificar um abuso. Uma criança sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Uma mulher sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Esse é o ponto. Então, quando a gente tira essa responsabilidade dos responsáveis realmente, dos adultos, e a gente tá colocando numa indústria que não tá nem aí pra quem tá dentro de casa assistindo. Mas esse que é o ponto. Nós estamos falando de pornografia e a pornografia está no celular. Na casa da criança tem 5 celulares, 6 celulares. A coisa mais fácil do mundo é acessar esse conteúdo. Só faltou o responsável ali. Só faltou o responsável ali presente. Muito obrigada. Valeu. Ai, socorro, onde é que eu saio? Então, fazer uma pergunta pro senhor. Então, um policial que tem uma arma dentro de casa, a criança vai ter acesso? Pode ter se ele não for cuidadoso. Ah, então, mesma coisa referente ao celular. Mas um policial que tem uma arma, ele vai ter um cofre, ele vai guardar a arma no local seguro. Acredito eu que o seu filho não consegue se esconder se estiver mexendo no celular. Eu acho que a criança não tem que ter acesso ao celular. Então, da mesma forma que eu acho também que uma criança de 14 anos, pela lei, ela não deve se casar. Porque a lei, ela permite que um homem de 30 anos se case. Ela não... Você é um pai, né? Você não consegue colocar limite nos seus filhos? Consigo. Então... Como meus pais colocaram limite, mesmo assim eu tive acesso. Então, porque você foi desobediente. Ponto. Você não consegue mudar a educação do seu filho? Tá falando de uma criança de 9 anos. Mas se um erro foi com você, você acha que você vai cometer os mesmos erros do seu pai? Meu Deus do céu, o que eu tô falando é de celular. E eu tô te respondendo. A criança vai eventualmente acessar celular. Eu te garanto que você acabou de falar pra mim. Seu filho não tem acesso nenhum ao Netflix. Por quê? Você consegue controlar isso. É a mesma coisa do celular. Se você conseguir controlar seu filho, ele não vai ter acesso. Mas o ponto desse sistema é indústria pornográfica. O nome desse sistema é a televisão nacional permitir cenas de sexo desde o ano antes dos anos 2000. Eu nasci em 2001. A gente tá de acordo. Até a bolha da criação de conteúdo adulto através dos influenciadores, ela é muito recente. Então eu acho assim, um equívoco você considerar até mesmo que pedófilos sejam pedófilos devido ao acesso à pornografia, sendo que a pedofilia, ela existe muito antes da pornografia acontecer dentro da internet. E as crianças terem esse acesso. A gente concorda. Eu concordo com tudo que você está falando. A gente veio de uma geração da banheira do Gugu, pornografia 3 horas da tarde passando na Rede Globo, em novelas. Isso acontecia. E onde que a gente vai ter a informação sobre isso? Mas o ponto é esse, a família dá informação. Mas a minha família não me deu informação, a sua família te deu informação antes de você conseguir acessar
uma cena pornográfica? Meu pai já havia conversado comigo de forma corretíssima sobre sexo. E da mesma forma não adiantou? Não adiantou, porque aquilo me estimulou de uma forma que me destruiu. Para você ter uma ideia... o que te destruiu... Eu passei por coisas terríveis por causa daquele evento. Eu acredito que o que tenha te destruído foi a falta de informação, até mesmo dos seus pais, de saberem o que te dizer. Você está dizendo então que está tudo bem, uma criança bem informada com 9 anos ter acesso à pornografia? Não, ao contrário, eu estou dizendo que essa criança precisa acessar a informação antes de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque essa informação, ela deve vir dos adultos, desses mesmos que vão colocá-la elas como erradas a assistirem isso. Então, você colocar essa culpa dentro da pornografia, você tá falando com pessoas que não sabem quem são essas crianças. Mas eu tô te falando como produtora de conteúdo, enquanto responsabilidade pública, eu preciso colocar os meus conteúdos dentro de plataformas que me possibilitem a isso. Mas eu não posso ter o controle de uma criança acessar a partir da casa dela, porque o pai dela estava ocupado fazendo qualquer outro tipo de coisa. Na internet foge do nosso controle. Você pode colocar numa plataforma. Mas a sua criança não devia sair do teu controle. A sua criança, uma criança muito menos. Se não for o pai que tem ali a informá-la, de onde que ela vai ter essa informação? Mas esse que é o ponto. A primeira vez que eu vi um órgão sexual foi dentro da minha escola. Eu vi uma vagina grandona e aí assim, a única coisa que eu sabia ali e que a professora soube me informar foi que aqui é onde passa o bebê, aqui é onde faz o xixi. Os alunos perguntaram e todo o resto. O seu argumento ela me respondeu, eu não sou obrigada. Deixa eu falar uma coisa. A partir dali, essas crianças saíram dali com curiosidade. Quando elas foram conversar com os pais, e até mesmo os pais cristãos, eles disseram que era pecado e não quiseram falar sobre isso. Mas e essa criança se informou através da internet porque era o único meio que ela tinha ali. Posso falar também? Olha só, o seu argumento não para de pé, porque uma criança bem informada, que for erotizada com 10 anos de idade... Você não foi uma criança bem informada, então você acessou? Esse é o... Eu te garanto que você acabou de falar pra mim, seu filho não tem acesso nenhum ao Netflix, por quê? Você consegue controlar isso. É a mesma coisa do celular. Se você conseguir controlar seu filho, ele não vai ter acesso. Mas o ponto é que, eventualmente, esse acesso vai acontecer. Se você for discordar... O celular hoje está em todos os lugares. Meu, uma criança... Na escola. Olha aqui. Ele pode não ter celular em casa, mas chega na escola e uma criança tem. Uma criança não consegue comprar um iPhone 17, não. Olha, ó. Eu posso só concluir minha linha de raciocínio aqui? Só o que eu queria dizer é o seguinte, por mais que pais hoje digam assim, a gente nem vai ter celular em casa, nós estamos falando de uma coisa que está em todos os lugares. Na escola ela vai ter um amigo que tem. Não, mas a culpa é de quem? A culpa é do sistema. Meu Deus do céu, mas não deveria haver pornografia em celulares. Crianças têm acesso a celular. E você vai proibir no condomínio? Vai proibir no playground do condomínio? Meu Deus do céu! O segundo tema é: quem tem família boa não se torna criador de conteúdo adulto. Pra mim isso aí não destrói, por quê? Porque minha família, por ser uma pessoa que ela consegue ver meu bem-estar, elas me apoiaram. Não concordaram, mas me apoiaram. E outra coisa que você estava falando também, que a pornografia destrói a gente. Só que eu penso assim, o excesso de água, ele dá uma falência nos nossos rins. O excesso de exercício físico, ele dá um problema no nosso corpo muscular. E o excesso de pornografia pode causar mal para uma pessoa que não sabe se controlar. A pessoa que não consegue ter contato com o outro porque está viciada em pornografia. Rezende, eu respeito sua opinião, só que ela está errada. Me dá o seu ponto, por quê? Beber água demais pode fazer mal, sim, mas você não tem como comparar com o hiperestímulo de uma pornografia. Ambos dão dopamina, ambos têm o mesmo efeito de dopamina. Vou te dar um outro exemplo então, açúcar. Claro que não, tá errado. Errado? Me dá um exemplo então de açúcar. Quem come muito açúcar pode ter diabetes, e aí? Açúcar pode viciar, jogos de videogame podem viciar, mas a alteração da bioquímica do cérebro na pornografia se parece com a cocaína e com o crack. Deixa eu falar uma coisa. O cérebro tem uma região chamada hipocampo, que é responsável pela criação de hábitos. A alteração no hipocampo, na pornografia e na cocaína é muito parecida. Nosso cérebro tem uma região chamada córtex pré-frontal. Sim, que é só formado quando a gente tem 25 anos, correto? Só que é meio... A formação termina quando você tem 25 só anos. Só que é meio contraditório, porque se isso então é proibido, então por que umas crianças de 14 anos, pela lei, ela pode se casar, ela já pode tem ter... córtex pré-frontal. Não, tá formando, você acabou de falar que tá formando. Como que ela pode ter relação sexual e casar? Porque se um cara de 30 anos se relacionar com a minha filha que tem 14 anos, se eu bater nesse cara, eu tô saindo errado, eu posso cumprir ainda... Mas o que você tá defendendo
Tô defendendo a integridade da minha filha, porque você é uma criança de 14 anos. Você acabou de falar que a criança está formando o seu córtex pré-frontal ainda. Meu argumento era que o córtex pré-frontal na dicção em pornografia, ele tem uma hipofunção, uma baixa de funcionamento de uma forma extremamente parecida com o vício em cocaína. Nós temos uma amígdala no cérebro que é responsável pela reação a gatilhos eróticos, por exemplo. Sim. A hiperreatividade na pornografia é muito parecida com o vício em cocaína. E aí eu chego no meu ponto. E como que a criança tem ainda esse acesso, sendo que a nossa plataforma que a gente trabalha não tem acesso à criança? Porque ela precisa ter o CPE... Não, mas você acabou de falar que a criança tem acesso a isso, porque está formando ainda. Uma criança não tem acesso à nossa plataforma. Quem tem acesso à nossa plataforma é adultos. Mas é isso. Esse tema vai chegar, mas ainda não chegou. O que eu queria te dizer é que na pornografia, num viciado em pornografia, a alteração do sistema mesolímbico dopaminérgico, que é o sistema de dopamina e recompensa, ele se altera de uma forma extremamente parecida com o vício em crack, com o vício em cocaína. Liberação de dopamina. Porque eu acho que eu posso te dar 2 exemplos. No Líbano, lá é liberada a pornografia e lá continua sendo o país que tem o menor índice de abuso sexual. Oi, eu sou a Tiffany Rocha, eu tenho 25 anos, sou ex-comissária e agora criadora de conteúdo adulto. Eu estou aqui para defender que colocar a culpa, tudo o que acontece no mundo na pornografia, é você ignorar vários outros fatores. E aqui a gente vai provar isso. Como assim liberada a pornografia? Você pode assistir libertamente. Então, se fosse a pornografia que causasse o abuso sexual, lá não teria um índice pequeno. Mas aqui também é acessível para todo mundo, inclusive para crianças. Exatamente. O que eu estou falando contigo? Não é a pornografia que está indo levar ao abuso sexual. Não é. Porque se fosse a pornografia, lá iria ter. Tiffany, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar do efeito Coolidge? Não, pode falar. O efeito Coolidge é um fenômeno que acontece no nosso comportamento, os etologistas descobriram. Quando você tem acesso a estímulos sexuais, você sempre vai buscar estímulos sexuais mais pesados. Você vê isso no viciado em pornografia. O cara começa assistindo sexo entre homem e mulher, depois uma mulher com 3 homens, 5 homens, o marido vendo a esposa traindo ele, depois sexo com um cachorro, depois as coisas mais abjetas possíveis. Então, o meu ponto aqui para você, e eu queria ver como você destrói esse argumento, é que, por exemplo, todo pedófilo, 100% dos pedófilos hoje, antes da pedofilia, foram consumidores de pornografia. Todos os estrupadores hoje, antes de se tornarem estrupadores, foram consumidores daquilo que você produz. Então você falar que adultização no conteúdo é um crime, ok. Você está confundindo pornografia com pedofilia. O que a gente faz aqui é conteúdo, é pornografia, não é pedofilia. O que eu estou te dizendo é que assim como ninguém começa nas drogas com crack, geralmente entra pela maconha, depois vai evoluindo por causa do efeito Coolidge, a pornografia serve como uma maconha, que depois vai levar a drogas mais pesadas, que são os crimes sexuais. Não, porque a pessoa assistir um pornô, não é, ela vai olhar para uma criança e ver sexualidade Tiffany, naquela criança. Pode anotar o que eu estou falando, esse vídeo vai ficar gravado. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia, por estupro. Então vamos partir pelo princípio. Tá, eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem... A pedofilia é uma patologia. Pode falar, Tiffany, por favor. Eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem prisão perpétua. Por que que hoje em dia você pode falar que a pornografia pode estar levando a isso? Tá, você pode querer proibir a pornografia no Brasil, mas por que que um cara que vai lá estupra, ele não tem uma penalidade adequada? Por que que ele não tem uma castração? Por que que não tem Mas o que tem a ver com o tema? Isso? Tá, porque se a pessoa... A pornografia, você está falando que ela vai levar a pessoa a ser um possível pedófilo. Porque ela vai buscar estímulos maiores e muitas vezes depravados. E por que que quando... Tipo assim, se a pessoa foi lá e fez um estupro, cometeu uma pedofilia, por que que ela não tem uma penalidade adequada para o que ela fez? Porque aqui no Brasil é uma terra sem lei. Concordo. Entendeu? O corpo é um objeto que eu posso vender, que todo mundo que quiser vai pode ser comprar. Vendido eternamente. Isso destrói a mulher, isso destrói a sociedade, isso destrói uma nação. Mas isso é sua visão. O que acontece é o seguinte, a gente vai continuar batendo na pornografia durante muitos e muitos anos. Mas é um fato, todo criminoso sexual descobriu a depravação sexual na pornografia. Então, mas ele só descobriu na pornografia... Obrigada. Procura lá meu nome, hein? Tá bom, procurar. A pornografia destrói a vida dos criadores de conteúdo. Prazer, tudo bem? Prazer. Meu nome é Ismaila. Oi, Ismaila, prazer conhecê-la. Bom. Dá o start aqui.
tudo bem. Então, me fala por que você discorda dessa afirmação. Eu discordo que a criação de conteúdo destrua nossas vidas, porque eu não tenho uma vida destruída. Olá, meu nome é Ismaila, eu tenho 21 anos e hoje eu tô aqui para mostrar que a criação de conteúdo é um trabalho tão digno e que deve ser respeitado como qualquer outro trabalho. Eu, como pessoa principal, né, dona da minha vida, eu posso te garantir que eu tenho uma ótima qualidade de vida com a minha família, que a criação de conteúdo me proporcionou. Eu sou uma pessoa que eu tenho valores muito bem colocados na minha vida, de coisas que, valores inegociáveis, que apesar de eu ser criadora de conteúdo, né, as pessoas acreditam que nós não temos valores inegociáveis, e eu tenho. E eu não tenho a vida destruída, então eu discordo completamente desse tema. Há quanto tempo você faz isso? Eu faço isso, a princípio, desde o começo do ano. Então não tem nenhum ano que você faz? Isso, exato. Quando a gente está numa profissão, a gente costuma olhar para as pessoas mais bem-sucedidas e que têm uma carreira longeva. Então, eu acredito que todo jogador de futebol olha para o Cristiano Ronaldo e diz, poxa, eu quero chegar lá. Sim. Quando você olha para mulheres como você, que passaram uma década, 15 anos, trabalhando com o que você trabalha, o que é que você vê? Olha, eu vejo mulheres que algumas têm planos de carreira, como outras não. Em qualquer profissão pode acontecer, daqui 15 anos você não está feliz. Você pode ser um CLT e não estar feliz daqui 15 anos, né? Claro. E eu queria te falar que eu sou formada em Relações Públicas, eu já trabalhei na minha área, então o que destruiu minha vida foi o trabalho de CLT e a pressão desse trabalho. Eu sou a Bru Bush, tenho 28 anos, sou criadora de conteúdo adulto e tô aqui porque eu acho muito interessante esses debates, sempre quis participar de um e tenho muito para acrescentar, acredito eu. E depois que eu comecei a criação de conteúdo, eu tive muita mais liberdade. Qual era o seu trabalho? Me perdoe. Eu era assistente de marketing. Então, mas se a gente pega o universo de todos aqueles que trabalham com isso, e verifica a porcentagem de pessoas que passam por problemas psíquicos, transtornos de estresse, de ansiedade. Nesse meio, você vai ver que a porcentagem é muito inferior ao meio dos produtores de conteúdo adulto. Nós estamos falando de uma indústria pornográfica onde 8 em cada 10 produtoras de conteúdo, depois de 10 anos de carreira, 8 em cada 10 apresentam sintomas para diagnóstico de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. Você acha que a culpa é... Então você falar que adultização no conteúdo é um crime, ok. Você está confundindo pornografia com pedofilia. O que a gente faz aqui é conteúdo, é pornografia, não é pedofilia. O que eu estou te dizendo é que assim como ninguém começa nas drogas com crack, geralmente entra pela maconha, depois vai evoluindo por causa do efeito Coolidge, a pornografia serve como uma maconha, que depois vai levar a drogas mais pesadas, que são os crimes sexuais. Não, porque a pessoa assistir um pornô, não é, ela vai olhar para uma criança e ver a sexualidade Tiffany, naquela criança. Pode anotar o que eu estou falando, esse vídeo vai ficar gravado. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia, por estupro. Então vamos partir pelo princípio. Tá, eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem... A pedofilia é uma patologia. Pode falar, Tiffany, por favor. Eu tirei o exemplo do Líbano. No Líbano tem prisão perpétua. Por que que hoje em dia você pode falar que a pornografia pode estar levando a isso? Tá, você pode querer proibir a pornografia no Brasil, mas por que que um cara que vai lá estupra, ele não tem uma penalidade adequada? Por que que ele não tem uma castração? Por que que não tem... Mas por que tem a ver com o tema? Isso? Tá, porque se a pessoa... A pornografia, você está falando que ela vai levar a pessoa a ser um possível pedófilo. Porque ela vai buscar estímulos maiores e muitas vezes depravados. E por que que quando... Tipo assim, se a pessoa foi lá e fez um estupro, cometeu uma pedofilia, por que que ela não tem uma penalidade adequada para o que ela fez? Porque aqui no Brasil é uma terra sem lei. Concordo. Entendeu? É totalmente uma terra sem lei. Concordo. Por que que o meu produto, eu está vendendo o meu corpo e não estou vendendo para pessoas que têm menos de 18 anos, estou vendendo para um maior de idade, então eu não posso ser responsável pelo que a pessoa está fazendo. Mas é a mesma coisa que um traficante diz quando vende cocaína ou crack. E você acha... Cigarro, vamos colocar um cigarro. Você acha que a pessoa vai deixar de fumar cigarro por causa daquela fotinha que tem na embalagem? Não vai. Concordo com você. Então vamos partir do início.
É isso. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que a pornografia não vai... Eu fazer o meu conteúdo não vai fazer com que a pessoa se torne um pedófilo. E daqui a 5, 7 anos está na cocaína atrás de estímulos mais pesados, você está praticamente pessoa começa na pornografia e pode se tornar um criminoso. Você está me falando, então, que a maioria vai ser um pedófilo. Por quê? Porque hoje em dia um dos sites mais acessados do mundo é o site de pornografia. Isso faz com que todo mundo que esteja aqui nesse Brasil seja um pedófilo? Não faz. Não faz, mas faz com que o país inteiro esteja destruído. O que eu vim aqui hoje fazer... Olha só, deixa eu te falar, só um segundo. O que eu vim aqui hoje fazer, me expondo... Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma carreira bem sucedida, eu não precisava estar aqui diante de 30 pessoas que discordam de mim. Sim, concordo. O que eu vim aqui para bater esse papo com vocês é para a gente tentar salvar uma nação. A pornografia é a droga que mais destrói o Brasil e as nações da Terra hoje. É uma indústria que empurra pessoas para o crime sexual. Eu te garanto isso. Não vai, porque se você hoje tirar a pornografia do mundo todo, não vai parar de acontecer abuso sexual no outro dia. Não vai, porque se fosse assim... se fosse assim, países que têm a pornografia proibida não teriam índice nenhum de estupro. Mas me fale um que não seja menor. Posso te falar, Egito. No Egito, como é que é lá pedofilia e estupro? Você sabe Egito, os números? O índice... Mas você acha que a pornografia traz benefícios nesse sentido? Sim, Qual com é certeza. O benefício? Vários benefícios. Dentro de uma plataforma, por exemplo, a gente não pode... colocar, a gente sabe que tem coisas boas e sabe que tem coisas ruins. Mas dentro da pornografia, por exemplo, a gente encontra... Você sabe que tem coisas ruins? Tem coisas ruins o também, por exemplo? em tudo. Me diga uma. Uai, a gente estava falando de vazamentos de conteúdo infantil, várias outras coisas. Você concorda, mas então, agora que isso acontece? Sim, com certeza, mas não dentro da nossa plataforma, né? Que a gente deixou muito claro que a nossa plataforma é uma plataforma para maiores de 18... Tem vazamento como qualquer outro lugar, né? E aí a gente volta naquela questão, cadê os pais que, nossa, somos conservadores, isso e aquilo, e aí não consegue colocar a educação, seus limites ali dentro do próprio lar? Os aí você veio me falar da pornografia são extremamente gigantescos. Mas aí você volta a falar, eu posso dizer os benefícios, por exemplo, dentro do Tantra, a gente tá falando uma parada cultural. Dentro do Tantra, a gente tem tratamentos para pessoas que sofreram abuso sexual com a própria sexualidade, com o Tantra, sem essa demonização do próprio corpo. Não é demonização? A questão é que ela vai tentar se curar do abuso infantil, mas expor o seu corpo como mercadoria vai trazer outros transtornos psíquicos, como eu já demonstrei aqui. Não, mas... Eu demonstrei numericamente. Não. Literatura científica. 8 em cada 10... criadoras de conteúdo terminam a carreira destruídas. Mas aí você tá fugindo do assunto. Transtorno de ansiedade generalizada. Mas hoje a doença... depressão. A ansiedade, a depressão é uma doença do século. Você não pode comparar numericamente com os números da pornografia. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu como está o mundo hoje? No Japão, os jovens não querem mais casar. Na China, os jovens... Os pais Mas você sabe por que as pessoas não querem casar? Você sabe por que as pessoas não querem casar? Porque a gente... Te demitiram. Obrigado. Eu peguei primeiro. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Seu nome? É Flora. Você repete pra mim, por favor? Se a pornografia desaparecesse hoje, o mundo se tornaria um lugar melhor imediatamente. Não, eu não concordo com isso. Vou pegar pelo meu caso, tá? Eu aprendi o meu corpo, como ele funciona, pela pornografia. Olá, eu sou Flora Favaretto, tenho 24 aninhos, sou empresária, mas criadora de conteúdo, mais 18, né? E eu tô aqui pra representar as criadoras de conteúdo e mostrar o nosso lado. Eu aprendi que existe maneiras de me satisfazer sozinha, com a pornografia. Eu não tive acesso à educação, à escola, a essas educações que eu acho que deveria ter. Você é casada? Não. Quer ser um dia? Talvez sim. Talvez eu queira. Você acha que a pornografia vai te atrapalhar de casar? Sinceramente. Não. Mas pelo meu trabalho ou pela pornografia? Porque pelo meu trabalho... pornografia. Mas então, eu acho que ela ajuda muito casais a se aproximarem, porque quando você se conhece, você conhece seu corpo, você sabe como que ele funciona, você consegue passar para outra pessoa para ele poder te ajudar. Eu cuido de casais há 10 anos, Flora. 100% dos casais que colocaram a pornografia para dentro de casa para apimentar a relação foram destruídos pela pornografia. Tudo bem, mas aí você tá falando de um nicho específico. Eu tô falando muito comum eu ver um casal
que disse assim, poxa, a gente está precisando apimentar a relação. Não, mas eu não tô dizendo... E foram dizendo... assistir pornografia mas juntos. Eu não tô dizendo o marido se tornou viciado, a esposa se tornou viciada, eles não tinham mais prazer juntos. Mas eu tô dizendo de se conhecer porque o seu corpo. Estímulo não é imoral. dopaminérgico do sexo digital vai ser sempre muito maior do que o sexo real. Então a pessoa vai se desconectando da realidade. Levantaram as mãos. Seu nome? Sem pressão, gente. O meu nome, curiosamente, é o mesmo nome que o teu. Eu sou Rafael. Prazer, tudo bem? Rafael. Tudo bem. Bom, queria começar apontando algumas coisas que desde o início dessa conversa existiram dados que foram trazidos de uma forma muito pessoal e baseada em um recorte do teu espectro de vivência. Sou Rafael, tenho 32 anos, sou publicitário e maquiador e hoje estou aqui para debater algumas ideias e acabar com alguns mitos que tem sobre a criação de conteúdo adulto. Né? Então, assim... Meu recorte? Uma pesquisa foi feita, por exemplo, pela Universidade do Sul da Califórnia. Foi eu que fiz? Não, mas você trouxe um dado que lhe favorece. Eu poderia ter estudado fatos que apenas nos favorecessem. Você se preparou para o debate? Eu me preparei para o debate, mas... Cadê os seus números, então, para refutar os meus? Eu entendo que